Olá pessoal, tudo bem? Então sejam bem-vindos a mais um tópico, né, da nossa disciplina de processo do trabalho. E o que analisaremos agora é o Instituto Jurídico das Alegações Finais. Então é um tópico que não é muito extenso, não é muito complexo, mas extremamente importante para o processo. Aliás, às vezes os advogados e até mesmo os magistrados dão uma importância menor do que esse instituto realmente possui. Então vamos a ele, né? Bom, o nome, a nomenclatura, razões finais, ela pode ser encontrada de outras formas também. Então a gente pode denominar não só de razões finais, como também alegações finais ou também memoriais. Tá? Elas estão previstas, então, essa modalidade está previsto ou no artigo 850 da nossa CLT, né, ou no artigo 364 do CPC. Né? Na redação de ambos os artigos, tanto no 384 quanto no 850 da CLT, vocês vão encontrar com a denominação razões finais. Mas a doutrina, a prática também, é comum a gente encontrar essas demais denominações, alegações finais ou memoriais, né? Por que se tem então essas alegações, né? Se utiliza a expressão alegações finais, se adjetivou as razões finais também como alegações finais justamente pela sua finalidade, ou seja, a última oportunidade que a parte, através do seu advogado ou utilizando-se do ius postulante, tem para falar aos autos, né, antes da sentença. Né? Por isso, alegações finais, quer dizer, o ato final antes do processo ir à sentença. Memoriais é uma denominação que se utiliza, e ela é muito mais utilizada no civil, quando as razões finais elas são realizadas por escrito. Né? E no processo do trabalho isso é muito comum em grau de recurso, de acordo com aí, o previsto nos regimentos internos dos tribunais regionais do trabalho. Né? Então, essa nomenclatura de memoriais, ela vem, no nosso caso, mais utilizada em segunda instância, mas sobretudo quando, então, substitui-se a oralidade pelo ato processual realizado na forma escrita. Tá? E então, as razões finais, a lei utiliza a expressão razões finais. Mas ok, como poderíamos então conceituar essa figura? Pessoal, se eu pudesse dar um conceito para você simples sobre alegações finais, eu diria: alegações finais consiste no ato processual, no momento processual, final da parte no processo antes da sentença. Então, é a última oportunidade que a parte tem de falar nos autos antes da sentença. Bom, as alegações finais, portanto, ela reproduz a oportunidade final que a parte tem. Não é uma faculdade da parte pedir as razões finais. As razões finais elas têm força na lei, então quer dizer, o juiz é obrigado a oferecer a oportunidade das razões finais. A parte que não é obrigada a exercer, né? Mas o juiz é obrigado sob pena de nulidade, obviamente, a fornecer, a dar a oportunidade da parte suscitar, né? Aduzir as suas razões finais. Bom, as razões finais, pessoal, no processo do trabalho e agora também no processo civil, embora com tempos distintos, elas são um exemplo claro do princípio da oralidade. Observem o que diz o artigo 850 da CLT. Terminada a instrução, poderão as partes aduzir razões finais em prazo não excedente de 10 minutos para cada uma. Em seguida, o juiz ou presidente renovará a proposta de conciliação e, não se realizando esta, será proferida a decisão. Então, observem que há um prestígio aqui ao princípio da oralidade. Então, na prática quando encerrada a instrução, o juiz, então, deve conceder a oportunidade das razões finais, realizadas
preferencialmente por força da lei, de forma oral. Obviamente que, pessoal, dadas as circunstâncias, sobretudo quando por exemplo, fim da audiência de instrução, ainda existe algum elemento pendente, um ofício ou uma caixa econômica, ou seja, em suma, quando a audiência não é ainda o último ato do processo, é comum os juízes substituírem as razões, até porque eles têm poder para isso, né? Tá lá no 765, e até porque tem previsão também no próprio CPC, no 364, parágrafo 2º, né? Que poderão ser por escrito, né? O juiz pode então substituir as razões finais de forma oral em razões finais no formato escrito, num prazo assinalado, 48 horas, 5 dias, 10 dias. Né? Então, em suma, obviamente que a lei fala em oralidade, né? Mas o juiz, utilizando-se dos poderes instrutórios e de acordo com o artigo 765, pode, em certas circunstâncias, transformar as razões finais orais em razões finais por escrito. Tá? Advirto que, principalmente aqui no âmbito do nosso Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, isso não é comum, né? Utiliza-se o formato escrito geralmente e apenas, né, quando não é possível, a audiência de instrução efetivamente não encerra, né? Não encerra o processo, não, porque ainda pendente de alguma outra circunstância nesse processo. Né? Então aí, enfim, se utiliza o formato por escrito. Tá? Para que se utiliza? Qual é a finalidade? Qual é a importância das alegações finais? Pessoal, bom, a importância das alegações finais consistindo na última oportunidade que a parte tem de falar aos autos antes da sentença, principalmente de chamar a atenção do juiz para a prova ou até mesmo para a ausência de provas, né, na tentativa de convencê-lo acerca da sua tese, né, ou a tese de defesa ou a tese inicial. Então ela é utilizada justamente para isso, quer dizer, onde a parte, fazendo um apanhado da prova, dos elementos de prova ou da ausência de elemento de provas, tenta convencer o juiz de que a prova observa a sua tese, né? Quer dizer, os elementos de prova do processo atendem a sua tese, ou a inicial, ou a sua tese de defesa. Tá? Muito importante. Vocês, colegas, observarão na prática, substancialmente, se já assistiram audiências, viram isso, bom, se não, farão isso na disciplina de estágio, mas vocês vão ver que é muito comum as partes não utilizarem razões finais, entenderem que não há alegações finais e que tudo que era para ser dito, já foi feito no processo. E vocês vão ver a dinâmica da audiência se dando dessa seguinte forma, né? O juiz termina a audiência e renova a proposta de conciliação, né? Não obtida a conciliação, razões finais, doutores, né? Aí, não, sem razões finais, e aí ele coloca na ata razões finais remissivas, ou até mesmo ele já adianta a pergunta para os advogados, doutor, razões finais remissivas, né? E por que isso? Né? Essa é uma prática que se adotou justamente para deixar registrado na ata de que foi oportunizado as razões finais, né? E que as partes, por conveniência, entenderam que não era importante ou que não era necessário aduzir as razões finais. Então, quer dizer, quando se há presença na ata das razões finais remissivas, ela tem uma importância, ela não tem importância no convencimento ou não, no sucesso ou não da lide, mas tem uma importância no sentido de evitar que a parte em grau de recurso suscite uma nulidade porque não lhe foi oportunizada a utilização das razões finais. Então, geralmente, vocês vão entender que o fundamento disso é justamente para se evitar uma nulidade e não para garantir o sucesso ou insucesso da ação. Né? Então, quando o juiz lança a pergunta, razões finais, e os advogados, remissivas, doutor, de minha parte remissivas, quer dizer, é só a praxe forense, né? E o juiz faz questão de colocar que as razões finais são remissivas para se deixar a ata dentro
do modelo legalmente previsto e se evitar uma nulidade. Lembrando que as razões finais o juiz é obrigado a conceder a oportunidade das razões finais, sendo uma faculdade das partes utilizá-las ou não, né? Uma questão um pouquinho polêmica diz respeito a os tais protestos, né, que os advogados geralmente registram ou realizam ao longo do processo. Se é necessário consigná-los nas razões finais, renová-los nas razões finais ou não. Bom, aqui as opiniões são um pouquinho divididas, alguns entendem que é sim necessário renovar nas razões finais os protestos que foram registrados ao longo do processo, mas eu digo a vocês assim, que modernamente já se tem mitigado essa necessidade, quer dizer, não é mais uma tese da jurisprudência, uma questão da jurisprudência de alegar que se os protestos não foram renovados nas razões finais, preclui-se o direito de alegar alguma situação em grau recursal. Tá? Então essa é uma questão que alguns advogados ainda insistem, né, em renovar os protestos, mas a jurisprudência, pelo menos da qual eu me filio, tem caminhado no sentido de não ser uma exigência, até mesmo porque a lei assim não prevê. Né? Então, pessoal, basicamente as alegações finais, ou razões finais, ou memoriais, elas estão, portanto, prescritas, né, no artigo 850, via de regra elas são orais, o prazo é de 10 minutos, excepcionalmente o juiz pode então converter elas para o formato escrito, e elas têm uma finalidade muito específica, que é a última oportunidade, a última chance que a parte tem de falar nos autos e que deve ser utilizada sempre que necessário para chamar a atenção do juiz nas provas que lhes são favoráveis ou até mesmo na ausência de provas, né, de acordo com a tese de defesa. É muito comum utilizar as razões finais justamente para chamar a atenção para elementos da própria audiência, né? Quer dizer, coisas que aconteceram na audiência e que o advogado entende, o procurador entende que são relevantes assim para o sucesso ou insucesso, né, dependendo do lado que se advoga, da ação, e que chama a atenção para isso, um determinado ponto no depoimento pessoal, um determinado ponto da testemunha, um depoimento que conflite com os documentos, com os demais elementos existentes no processo, questões envolvendo o ônus da prova. Então as razões finais elas têm essa finalidade bem específica. Tá bom, pessoal? Eu fico por aqui então, um abraço a todos, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.